Estamos juntos novamente. Estamos aqui no nosso encontro de número 180, irmão. 180 aqui nesse cantinho. A gente meditando na Palavra de Deus e meditando também na Epístola aos Romanos. Hoje nós estamos na nossa 30ª mensagem. Estamos aí no iniciozinho do capítulo 7, né? Quase 30 horas de mensagem sobre Romanos, esse tratado fantástico. E hoje o título da mensagem é muito interessante, chama-se Incompetência. É exatamente isso, incompetência. A nossa incompetência, nós vamos falar sobre isso, a nossa incompetência em cumprir os mandamentos de Deus, em agradar a Deus. Vamos trabalhar em cima disso, né? Nessa carta que mudou o mundo, nesse tratado teológico fantástico. Romanos capítulo 6, nós tratamos sobre a libertação do pecado. E no capítulo 7, o apóstolo Paulo, inspiradíssimo pelo Espírito Santo, escreveu sobre a libertação da lei de Moisés, a lei de Deus, a lei dos 615 mandamentos, né? Que o judeu observa desde o momento que acorda até o momento que ele vai dormir. A libertação dessa lei. Por quê? Porque essa lei, irmãos, a lei de Deus, apesar de ser pura, santa, maravilhosa, ela não nos santifica. Pelo contrário, ela mostra o poder do pecado atuando em nós, pela nossa incompetência em obedecer os mandamentos dela. Revela a nossa incompetência para agradar a Deus. E nós tratamos no último encontro, que a gente falou sobre o casamento, né? Que nós morremos pela fé em Jesus Cristo, morremos com Ele naquela cruz do Calvário. Então uma novidade de vida aconteceu comigo e contigo. Não somos mais incompetentes para cumprir principalmente os 2 mandamentos principais, que resume toda a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, vamos trabalhar nisso. Nós falamos no verso 2 e 3 na mensagem sobre o casamento. Hoje vamos falar sobre o verso 4, mas vamos começar do 2 e 3 de novo. Olha só, Romanos capítulo 7, verso 2 e 3. Ainda falando sobre o casamento. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar-se com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Nós trabalhamos bastante nisso, mas vamos falar alguns princípios, né, que a gente falou na mensagem sobre o casamento, que eu convido você a ouvir de novo lá. Vai abençoar certamente a sua vida. Casamento é uma relação, aos olhos de Deus, que deveria durar durante toda a vida, né? E na época de Jesus, na Palestina bíblica, a lei de Moisés era muito rigorosa com relação ao casamento. Se a mulher se divorciasse do marido, ela seria considerada uma mulher adúltera. E pela lei de Moisés, ela teria até que ser apedrejada. Então Paulo está dizendo, caso o marido morresse, ela estaria desobrigada da lei, ela estaria na situação de viúva, o vínculo do matrimônio não existiria mais. Então, há um contrato claro aqui. A lei prende a esposa ao marido. A morte do marido a liberta de novo. E nós aproveitamos essa analogia, baseada numa interpretação que o Atmani faz no seu livro maravilhoso, A Vida Cristã Normal, para fazer uma analogia sobre o casamento. Né? Nós somos essa mulher. A lei é um marido rigoroso. Estamos casados com ela. Né? Então, o que acontece nesse casamento? A lei não produz nenhum fruto de justiça em mim. Então a mulher não conseguiu crescer espiritualmente, a esposa, com esse casamento, certo? O que significa? O apóstolo Paulo fala que a mulher até tem, a mulher somos eu e você, tá? A mulher tem até prazer nas coisas de Deus, mas por mais que ela se esforce em agradar a Deus e agradar o seu marido, que é a lei, que é exigente,
ela não consegue. Então, como é que as pessoas fazem? Elas começam a criar regras próprias, né? Teorias de segurar a corda do Círio de Nazaré, reencarnar várias vezes, subir à Igreja da Penha de joelhos, pagar obrigação para santo. Então vão criando regras próprias com a esperança de agradar a Deus. É claro que essas regras não conseguem agradar a Deus. A palavra de Deus assim explica para a gente. E também essas regras não produzem uma persistência em buscar a Deus. Então, estamos debaixo dessa lei de Deus, que representa aquele marido duro, aquele marido exigente, né, que passa o dedo na poeira dos móveis para ver se ainda está limpa. Quer dizer, aquele camarada que exige o máximo da sua esposa. As suas exigências não são ruins, são boas. O problema é a esposa, nós. Estou recordando a última mensagem. Nós somos aquela mulher relaxada, inapta para o casamento, não consegue cumprir nada do que esse marido manda fazer, né? E ela até tenta de vez em quando, mas não consegue. Por quê? Porque tem algo dentro dela, quer dizer, algo dentro de mim, dentro de você, que não permite que isso aconteça. Romanos capítulo 7 vai tratar isso de uma forma fantástica. E isso que está dentro de mim veio comigo no meu nascimento físico. Eu já nasci assim. Eu já herdei essa incompetência espiritual. Essa tragédia que o ser humano tem de não conseguir agradar a Deus, porque tem um poder dentro dele chamado pecado que produz morte. Morte espiritual. Jesus disse que a lei de Deus permanece para sempre. Que vão passar céus e terra e nenhum tio da lei vai cair. Quer dizer, a lei permanece, ela é pura, ela é santa. O problema está na gente. O apóstolo Paulo diz que quão miserável que eu sou, porque eu quero, dentro de mim eu até quero obedecer os mandamentos de Deus, mas não consigo. Quem vai me libertar disso, desse corpo de morte? E aí, nesse capítulo 7, ele apresenta o Cristo. E o interessante é que o Cristo é como se fosse um marido que essa esposa gostaria de casar. Por quê? Ele é muito exigente. Ele é até mais exigente do que a lei, sabia? Lá no Sermão da Montanha ele fala isso várias vezes. Não adulterarás, a lei diz, mas eu, porém, vos digo, se na sua cabeça você já estiver desejando uma mulher, você já adulterou. Não matarás, a lei diz, mas eu, porém, vos digo. Se você tiver um ódio contra uma pessoa, você já matou ela na sua mente. Então, as exigências do Cristo, desse outro marido, são muito mais rigorosas. Mas tem uma diferença aí. Tem uma diferença. E é por isso que eu gostaria de casar com esse outro marido. Por quê? Porque ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar a obedecer a Deus. Mas o problema é que a lei, esse marido atual, não vai morrer. Permanecerá para sempre. Então, que miserável homem que sou. Então, algo precisa acontecer. E aí é o que o verso 4 está mostrando para a gente. Ele fala assim, ó, assim, meus irmãos, vocês morreram para a lei. Olha só que coisa fantástica. Por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Olha que coisa fantástica. Quando eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador, uma coisa fantástica, um fenômeno espiritual acontece. Eu sou colocado na cruz de Cristo junto com Cristo. Eu sou crucificado com Cristo. Eu morri. Eu morri. E quando eu desço as águas, o batismo representa isso muito bem. Quando a gente desce as águas do batismo, a gente está morrendo para a nossa natureza, para o pecado, para as coisas desse mundo. E quando a gente ressurge da água, a gente ressuscita com Cristo para uma nova vida. Eu sou uma nova criatura. Reparem, então eu renasci no corpo de Cristo. É fantástico isso que o apóstolo Paulo está falando. Que revelação espetacular! Que revelação espetacular!
E eu queria fazer um parênteses aqui. No século XIX, na Europa, começou a surgir um movimento chamado da análise crítica da Bíblia, né? Alguns teólogos, isso começou na Alemanha. Alguns teólogos se reuniram para estudar os originais da Bíblia e tirar os milagres, achando que era mito. Eles foram fazendo uma análise que depois chamou-se de teologia liberal. E essa teologia, ela matou o protestantismo, as religiões evangélicas na Europa. Então, tem alguma coisa ali do movimento luterano e muito pouco. As igrejas protestantes esvaziaram por causa dessa teologia da liberal. Ela ficou tão firme, ela migrou para os Estados Unidos, dominou muitos estados dos Estados Unidos. Nova York é um exemplo disso, tem uma igreja gigantesca ali perto da Quinta Avenida, né, uma catedral que parece ser construída pelos Rockefellers, né, e era interessante que Dietrich Bonhoeffer, aquele pastor que eu de vez em quando falo, alemão, antes da Segunda Guerra Mundial, ele foi para Nova York e visitou essa igreja. Ele disse que não viu nos cultos dessa igreja a presença do Evangelho, a presença do Espírito Santo, porque a teologia liberal matou aquela igreja, apesar de grandiosa, ela matou o Evangelho. E ele disse que foi ver a presença do Cristo nas igrejas negras, no Harlem, lá nos Estados Unidos. Dietrich Bonhoeffer depois vai morrer na Segunda Guerra Mundial enforcado pela Gestapo. Mas olha só, irmãos, essa teologia liberal, e ela está viva até hoje, né? É algo tão diabólico, essa análise crítica da Bíblia. Então eles falavam que as epístolas, principalmente as epístolas paulinas, as epístolas de São Paulo, eram muito duras, eram muito rigorosas, provocavam medo, diferente da leveza dos evangelhos. Os evangelhos era a palavra do Cristo, era muito leve. Eu não sei de onde eles tiraram isso, irmãos. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala as palavras mais duras do Novo Testamento foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus. Ele que fala sobre o inferno, ele fala muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ele fala sobre a perdição eterna, ele fala das pessoas que não aceitarem o Evangelho, serão queimadas no fogo. É Jesus que fala isso, irmão. Não é Paulo. Nem é Pedro, nem é João nas suas epístolas. Então, reparem, as epístolas, outro detalhe, elas vieram antes dos evangelhos, elas foram escritas antes. A primeira é a primeira de Tessalonicenses, a primeira livro do Novo Testamento é a primeira carta aos Tessalonicenses. Os evangelhos foram escritos depois. E eles foram escritos principalmente para a igreja, para aquelas pessoas que já criam. Estão entendendo? E as epístolas não. As epístolas, ela contém a teologia dos ensinamentos de Cristo. Ela disseca as palavras do Cristo. Para entender a obra de Jesus, são as epístolas, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo fala que não recebeu isso de carne e sangue. Na carta aos Gálatas ele explica isso muito bem. Não foi os apóstolos que ensinaram a ele, não. Foi o próprio Jesus que, ressuscitado, conversou com Paulo e explicou Paulo toda a sua missão. Tudo que ele fala, eu recebi por revelação do próprio Cristo. Ele diz que foi para o deserto da Arábia, ficou 3 anos lá, sendo ensinado pelo próprio Cristo. Por isso que ele escreve esse tratado fantástico aqui, irmãos. Paulo era um homem genial, um poliglota, um mestre judaico, fariseu dos fariseus, conhecia a lei profundamente, um revolucionário. Se você quiser pegar os revolucionários da história da humanidade, pode botar o apóstolo Paulo em primeiro lugar. Agora, um homem com toda essa graça, com toda essa capacidade, ele fala que ele era, na realidade, um servo, um escravo do Senhor Jesus Cristo. E ele falou, é Cristo que é isso tudo. Cristo que é o poliglota, Cristo que é o genial, Cristo que é o mestre, Cristo que é o revolucionário. Eu sou apenas
um instrumento da graça dele. É a graça de Jesus que está agindo em mim. É ela que faz tudo. Por isso que ele falou, eu decidi nada saber, somente a Cristo e a este ressuscitado. O meu conhecimento é o conhecimento que eu recebi do próprio Cristo. O conhecimento que eu recebi na minha vida secular religiosa é esterco perto da grandeza da revelação do Cristo. Então, para a gente entender esse tratado, a gente tem que entender esse contexto todo. Mas vamos voltar para essa mulher infeliz, essa mulher incompetente que somos nós, né? Casada com a lei, sujeita à autoridade da lei, que revelava sua completa incompetência. Agora, interessante, irmãos. Antes, eu não sabia que eu era tão incompetente assim. Eu queria fazer uma outra analogia, essa aí saiu da minha cabeça, né? Pegando essa analogia do casamento e fazer uma outra analogia. Vamos contar, porque as analogias são muito boas, didaticamente, ela nos ajuda a entender certos princípios. Então, analogia segundo Wagner. Vamos lá. Qual é essa que eu gostaria de fazer? Vamos fazer de conta que eu sou um homem que nunca consegui trabalhar. Nunca trabalhei. Nunca estudei. Vivo às custas do meu pai. Meu pai me sustenta, eu já estou com quase 40 anos. Aquele camarada que vive dentro de casa, nunca fez nada, nunca trabalhou, nunca estudou. Um verdadeiro incompetente. E meu pai é preocupado comigo, com o meu futuro, meu pai já está velhinho. Ele, parece que meu filho não trabalha em lugar nenhum, nunca vai conseguir passar num concurso, nem nada. Então, o que eu faço? Ele tinha, olha só que história, ele tinha um deputado do Congresso Nacional que era seu amigo. E vocês sabem que no gabinete de qualquer deputado, aqui do Congresso, trabalham no mínimo 25 pessoas. 25 pessoas por gabinete, irmãos. Incrível isso, né? Você multiplica por mais de 500 deputados, vê quantas pessoas são. Né? Pessoas estão ali trabalhando, sem concurso público, simplesmente por diversos critérios que não cabe ao mérito eu falar aqui. Enfim, esse meu pai, eu estou falando uma história com tá, gente? É uma analogia. Procura esse deputado e fala, olha, você deve muito favor a mim, eu fui cabo eleitoral seu, eu trabalhei muito na sua eleição, eu só quero te pedir um favor. Aí o deputado fala, quero que você empregue meu filho no seu gabinete. Ele vai ficar lá no cantinho, dá uma mesinha, uma cadeira, ele fica ali o dia inteiro, não vai incomodar ninguém, não vai perturbar ninguém, e você paga um salário aí. Aí o deputado tinha uma dívida com meu pai, tudo bem, aceitou. E lá fui eu, o gabinete do deputado, né? Ok? Um dia, todo mundo faltou naquele gabinete. As 24 pessoas que trabalhavam com o deputado não apareceram para trabalhar. Sei lá, aconteceu uma greve de metrô, greve de não sei o quê, alguma coisa aconteceu e ninguém foi trabalhar. E o deputado precisava apresentar uma minuta do projeto de lei lá no Congresso, lá no plenário da Câmara. Então ele precisava que alguém corrigisse rapidamente no computador aquilo para ele. Ele entra no gabinete, quem ele vê? Não vê ninguém, só vê a mim, naquela mesinha lá no canto, tranquilinho, e eu estou lá parando minhas unhas, subiando, deixando o tempo passar. E ele chega para mim, bom, é o jeito, é você mesmo, meu filho. Ó, tá aqui esse texto, tá ali um computador, sente naquele computador, corrija esse texto, eu preciso deixar daqui a meia hora, tem que estar pronto. Olha só, vamos agora para a analogia. Os tipos. Esse deputado, ele prefigura a lei. E eu sou um ser humano normal. A mulher, igual essa mulher incompetente, um ser humano. Só que eu não sabia que eu era tão incompetente, agora eu vou saber. Eu recebo aquele papel na mão, eu falei, meu Deus, e agora? Eu nunca trabalhei com editor de texto, aí eu fico procurando o computador, pego a tomada do computador, vou ligar numa outra tomada, não tem estabilizador de voltagem, não tem nada, eu pego um computador que é 110 volts, ligo na tomada 220 volts, já queimou o computador.
Aí eu, naquele nervosismo, eu levanto, esbarro no café, o café vai e derrama em cima do texto que o deputado me deu e torna o texto completamente inelegível e, de repente, aqui pega fogo dentro do gabinete do deputado. Em suma, a minha incompetência era tão assustadora que eu não consegui cumprir a mínima exigência desse deputado, que prefigura a lei. A lei está mandando eu cumprir os mandamentos e eu não consigo. Só que eu não sabia que eu era tão incompetente assim. Eu não sabia. Então, esse é o ser humano, irmãos. O ser humano acha que ele pode agradar a Deus. Ele pode até cumprir um mandamento aqui e acolá, mas ele ignora que sem Jesus Cristo na sua vida, ele é um alienado, incompetente espiritual. Não só isso, ele é mau. Não só isso, ele é egoísta. Ele só pensa em si. Algumas vezes ele tem lampejos de bondade, né? Ajuda, faz uma caridade aqui, trata bem ali, né? Mas não consegue manter esse padrão. Por quê? Porque o pecado está dentro dele. Então, reparem, alguém é igualzinho à história do casamento. Eu preciso, de alguma forma, que a lei morra para que eu possa ser absorvido, essa é a palavra, pela graça de Deus, o Espírito Santo vir para cima de mim, encerrar esse contrato de casamento com a lei, que é terrível, né? E eu agora fique livre, morri, ressuscitei com Cristo, posso casar agora com esse maridão maravilhoso que é Jesus Cristo. Mas você morreu? Fisicamente? Talvez não. Mas espiritualmente, sim. Eu morri com Cristo. Deus me colocou naquela cruz. Morri para o pecado, que tinha uma pena de morte sobre a minha cabeça, que a lei determinou. Romanos 6, capítulo 2. E agora, a esposa incompetente, o assessor do deputado incompetente, estou livre para casar com Jesus. Então, Romanos 6 trata disso, a libertação do pecado. E Romanos 7 trata da libertação da lei. Duas libertações, com paralelos fantásticos. Agora, aí, trazendo para a vida prática nossa. Nenhum cristão terá a sua conversão completa se não for liberto do pecado e da lei. Por isso que ele vai ter a ser salvo. Vai ser salvo, não vai para o inferno. Por isso você vê tantos crentes que são legalistas, que são radicais, que causam tanta dor e sofrimento nos outros, que têm tanta intolerância. Deus não pode usar essas pessoas. Não pode. Não pode. Por isso esses paralelos fantásticos. Olha aqui Romanos 6, verso 2 e 3. Já passamos por eles, né? O que ele fala aqui, ó? Que diremos então, continuando pecando para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha que paralelo agora no capítulo 7. Assim, irmão, vocês não sabem, olha como ele fala, pois estou falando a pessoas que conhecem a lei, que a lei tem autoridade somente quando a pessoa vive. Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se ele morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto o seu marido está vivo, ele é adúltera. Mas se o marido morrer, estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. São paralelos. Paralelos fantásticos. No 6 eu morri para o pecado, agora no 7 eu morri para a lei. Ambas as mortes só foram possíveis pelo corpo de Cristo, na cruz. Não há evangelho sem cruz. Evangelho não é para te dar casa no lago, evangelho não é para você casar, evangelho não é para você ser curado de uma doença. O evangelho é para te salvar. Salvar da morte eterna. Você foi justificado pelo pecado. Você foi liberto da lei e participa agora da ressurreição de Cristo. Você está em novidade de vida, novidade no Espírito Santo. E aí,
Ele está falando que a gente vai produzir fruto de santidade. Por quê? Porque agora o Espírito Santo está dentro de mim, eu me tornei escravo de Deus. Tem uma mensagem chamada escravo de Deus. A verdadeira escravidão, assiste essa mensagem. Vai gerar frutos para Deus. Eu não consigo viver uma vida plena, cheia de alegria, cheia de liberdade no Espírito, se eu não me libertar nem do pecado nem da lei. E essa obra não é nossa. Assista a mensagem também, que eu botei na semana passada, quando eu falei sobre as vestes. Assista essa mensagem, irmãos. A lei é santa, mas eu sou pecador. Então, para que o Espírito Santo venha sobre mim, é o Cristo, a pessoa do Cristo venha sobre mim, para que eu case com esse Cristo. É claro que tem que ter uma colaboração. E essa colaboração minha é uma dependência de Deus. Porque agora o Espírito vai cumprir as exigências da lei em mim, em você. Vai trazer uma vida equilibrada. Isso acontece em várias situações, irmãos. Nas mínimas e nas grandes. Às vezes você tem que falar com uma pessoa que é profundamente desagradável. Toda vez que você vai conversar com ela, você sai dali pesado, cansado. Se você chega, Espírito Santo de Deus, me dê a unção para eu ter tolerância, paciência com essa pessoa, que essa conversa seja agradável, eu te garanto que os momentos que você passar com essa pessoa, você nem vai sentir. Porque algo sobrenatural está acontecendo. Ah, eu não consigo ler a Bíblia, começo a ler, eu tenho sono. Espírito Santo, me dê a unção para ler a Bíblia. 3, 5, 6, 10 minutinhos de leitura da Bíblia com a unção do Espírito, você vai ver como vai ter um valor fantástico, muito mais que você forçar a sua natureza. É muito fácil, irmão, eu ser uma pessoa legalista, preconceituosa, ter ódio, carnal. É muito fácil, a nossa natureza é assim. Os fariseus levavam 10 anos para se formarem fariseus, para se considerarem separados de Deus. E foi a classe de pessoas que Jesus Cristo mais condenou, mais bateu. Por quê? Porque eles queriam ser santos por méritos próprios, agir na carne. E isso fazia eles serem hipócritas, ao usarem máscaras. E o ser humano fica criando várias coisas. Ah, eu tenho que reencarnar 10.000 vezes para poder ficar puro espiritualmente. Não, irmãos, nada disso. O Senhor Jesus quer que você simplesmente entregue a vida a Ele. Dependa dEle, viva pela fé. Porque às vezes você vê aquela pessoa com aquela voz mansa, com aquela carinha de santo. Pisa no calo dele. Pisa no calo dele. Invada o espaço dele. Entre na sua zona de segurança. Aí você vai conhecer realmente quem é essa pessoa. Ah, eu sou muito sincero, eu falo o que penso. Não, sinceridade não é grosseria, irmãos. Sinceridade é o Espírito Santo agindo em você e você parecendo cada vez mais com Jesus. A nossa natureza vai nos enganar sempre. Agir no Espírito Santo faz a gente ser coerente. Nem precisamos demonstrar santidade, nem precisamos. Porque é uma coisa natural, vai ser uma coisa natural em nós. A hipocrisia não vai fazer parte da gente. Porque eu vou agir de tal forma como se estivesse sendo observado por milhares de pessoas. Eu sozinho sou igualzinho como eu sou na frente de todo mundo. Não sou uma pessoa hipócrita. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando em mim. Tem muitas coisas que são lícitas, mas o Espírito Santo trabalha em mim e eu sei que aquilo não vai ser conveniente para mim. Porque de repente aquilo pode até escandalizar um próximo. Então isso significa morrer para a lei. Significa viver para Cristo, ser usado pelo Espírito Santo. Não tem privilégio maior, irmãos. Deus vai te usar. Ah, eu estou passando por um período de deserto, estou passando por lutas, por dores. É exatamente por esses momentos que Deus vai trabalhar contigo para que você abençoe outras vidas. Deus nunca vai permitir que você seja um Mauricinho, uma patricinha espiritual. Nunca vai permitir isso, irmão. Ele vai usar a cruz. Ele vai usar a cruz. Ele vai permitir o período de deserto. Agora olha o verso 4 do
dessa epístola fantástica, eu me amarro nela. Verso 4: Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Frutificar, Efésios capítulo 2, 10. Deus preparou as boas obras de antemão para que andássemos nela. Vai ser natural. Vai ser natural. Você vai agir com amor naturalmente. Não tem dinheiro que pague isso, irmãos. Nós precisamos entender que nós somos pó. Moisés, diante da sarça ardente, questionando Deus, Deus fala para ele: Moisés, pega o seguinte, pega a tua mão e enfia dentro da tua roupa. Aí Moisés enfiou. Tira a mão para fora, Moisés. Ele tirou, estava leprosa. Tá vendo, Moisés? Coloca de novo. Ele colocou. Tira. Ela estava limpinha. Deus estava mostrando para Moisés que a nossa carne é pó. É aquilo que Jesus falou. A carne não serve para nada. É o espírito. É o espírito que está pronto. E agora nós não somos mais incompetentes. Não somos mais. Por quê? Porque nós casamos com Jesus. E Ele vive em mim e vive em você. Cristo vive em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Coisa maravilhosa, irmão. Isso é o Evangelho. Isso é viver pela fé. Não tem mais nada a declarar. Que Deus abençoe você ricamente. Até o nosso próximo encontro.